crianças, meninos e meninas, Gisama, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vocês são um luxo, um deslumbre, uma loucura. Uma coisa linda, jogando beijo. Vem aqui, quer mostrar? Estão vendo a menina? Uma loucura. Pera. Ai. Beijo. Manda beijo. Ei. Coisa linda. Vocês viram aí a loucura? Menina não pode ouvir. Vocês tomam, Rara. Toma. Ela se distrai. Vocês são um luxo, deslumbra a loucura. Todos vocês moram em Maihat, Gisama. E hoje está um calor infernal, como sempre. Mas tem dia que tá as caldeiras. E hoje eu vim responder a um pedido de uma queridíssima. Olha, beijos, Gisama, viu? Eu vou chamar essa pessoa de Kit. Que ironia, não? Vou chamar essa pessoa de Kit. Ela pediu para que não fosse identificada, tá? E eu vou falar alguns trechinhos do que conversamos e vou falar para vocês. Para você, minha queridíssima, vou responder sim as suas perguntas, o que você me perguntou. Vou responder de uma maneira que você possa vir a entender, tá? Eu vou ler um trechinho aqui do que conversamos, tudo bem? Para que as crianças possam vir a entender. Vamos ver. Estava assistindo o seu vídeo e duas coisas me chamaram a atenção. Quando você disse que é realizada sozinha. Um vídeo que eu fiz, ela está lendo. Ela assistiu o vídeo e está dando o ponto de vista dela. E dizendo o que estava dito no vídeo. Certo? Você entender, né, como é? E disse que era realizada sozinha, independente de estar ou não com alguém. E quando você disse que Deus falou com você, eu abro todos os dias a Bíblia, ela dizendo. A Bíblia para ler um texto, com esperança que Deus me mande alguma resposta, mas nada é claro para mim. Eu queria uma resposta, um caminho, mas parece que nunca encontro. Às vezes me dá até revolta. Eu vou lendo os trechos do que você me escreveu, que a minha mente é um lixo, e vou falando, tudo bem? Então, sim, realmente eu fiz esse vídeo dizendo que eu, independente de amar as pessoas ou não, que eu estar com elas, certamente, com as pessoas que eu amo, me dá uma felicidade tamanha, porque eu estou ao lado de pessoas que amo, certamente a minha alegria, eu transbordo de alegria. No entanto, eu não preciso necessariamente de uma pessoa ali para eu ser feliz, entende? No caso de relacionamento, é isso que eu estou dizendo. Claro que se eu tiver alguém ao meu lado, por exemplo, meu esposo, amo meu esposo, um luxo, desnudo, loucura, estamos juntos há 15 anos. Então, é claro que ao lado dele eu sou muito feliz, do contrário, não estaria com ele. Mas eu não preciso necessariamente para ser feliz dele, entende? Não preciso necessariamente, não dele, e não só dele, de qualquer outra pessoa para ser feliz. Eu sou uma pessoa feliz. Agora que, se eu estiver ao lado de pessoas que eu amo, certamente a minha felicidade aumenta. Realmente aumenta. Realmente eu disse isso, porque é a verdade. E você, sobre o que você perguntou, que nada é claro para você, que você abre a Bíblia todos os dias, e que eu disse, sim, eu disse que Deus falou comigo. Sim, ele sempre fala comigo, é verdade, eu sempre falo com ele. Luxo, desnudo, loucura. Realmente é difícil, é um pouco difícil. Para algumas pessoas é um tanto perturbador, não é claro. Quando você abre a Bíblia, você nem sempre entende o que está escrito lá. Eu entendo o que você está dizendo. Uma dica: sempre que você abrir a Bíblia ou qualquer outro livro, qualquer outra escrita, você sempre procura ler o texto e o contexto da história para que você venha a entender. E não só aquilo ali, leia o que está dito antes, bem antes, entende? Um capítulo antes, para que você venha a entender. O texto, o contexto e o anterior é sempre interessante que você leia para que você venha a entender. Outra coisa bem interessante que eu gostaria de dizer para meus cabritos, para você e para todas as minhas cabritaradas lindas e maravilhosas, é que você disse aqui, eu vou ler de novo, que minha mente é um lixo. Deixa eu ver. E você disse que às vezes abre e nada é claro para você e é que às vezes te dá até revolta. Vamos esclarecer uma coisa, crianças. Revolta é uma coisa perturbadora, muito ruim de se passar. Agora que Deus nada tem a ver com as nossas aflições.
Essa é a verdade. Como assim, Giza? Claro que tem, ele é o dono da vida. Ele é Deus, ele pode mudar tudo, certamente. Concordo plenamente. O nosso mestre é o dono da vida, ele é o dono do nosso fôlego. E ele diz mais, que nada acontece que não seja permitido por ele, que nenhuma folha cai da árvore, caso ele não permita. Sim, verdade, concordo. Agora que há uma grande diferença entre você e os anjos. Por quê, Giz? Os anjos não sofrem. Os anjos, eles não passam por nada que passamos. Por exemplo, eles não precisam comer, eles não precisam beber, eles não precisam trabalhar, eles não se apaixonam, entende? Por isso eles não sofrem. Se eles não se apaixonam, se eles não precisam comer, beber, eles não precisam trabalhar, eles não moram no mundo que moramos, eles não sofrem. Qual a diferença dos anjos para nós? É isso que eu falei. E outra coisa, os anjos, eles foram feitos para servir ao mestre. É um exército que foram feitos para servir ao mestre. Sim, diz, mas o que isso tem a ver comigo? Quero resolver meu problema. Estou dizendo isso para que você entenda. Para que você entenda, olha. Os anjos não têm nada disso, né? Eles não têm dor, não têm sofrimento. No entanto, eles têm algo que você e eu, nós seres humanos, não temos. O que é, Giz? O que seria livre-arbítrio? Já leu sobre isso, livre-arbítrio? Deus nos fez a imagem e a semelhança dele, ou seja, somos a imagem e a semelhança dele, consecutivamente, dos anjos também, né? Se somos a imagem e a semelhança de Deus, também somos a imagem e a semelhança dos anjos. No entanto, eles não têm livre-arbítrio, ou seja, eles só estão feitos ali para cumprir ordem. Não passam por nenhuma dor, nenhum sofrimento, mas também não têm livre-arbítrio, só cumprem ordens, entende? Diferente de nós, seres humanos. Deus, quando nos fez, ele nos deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio para escolhermos, livre-arbítrio para decidirmos sim ou não. Sim, mas ele disse que nenhuma folha cai se não for pela vontade dele, é verdade. É verdade, nada cai que não seja pela vontade dele, porque ele teve a vontade de te dar o livre-arbítrio. Agora, o teu destino, a tua vida, quem faz é você, entende? Deus te deu o livre-arbítrio, ele está te mostrando vários caminhos. Você vai escolher o caminho que você vai seguir e toda ação tem uma reação. Tudo que você faz, certamente. Você plantou laranja, você vai colher laranja. Plantou limão, colherá limão. Você não pode de maneira alguma plantar tomate e colher cebola, por favor. Então, quando você passa a ter o livre-arbítrio que Deus te deu, você vai sofrer as consequências dos teus atos. Aí você fala, ai Giza, me dá até revolta, porque Deus deixou acontecer isso. Eu vou te dizer, ele te deu o livre-arbítrio, você escolheu, entende? Infelizmente, criança. Sim, verdade, eu entendo. Por exemplo, quando morre alguém da nossa família, triste, sempre, na maioria das vezes, já morreu uma pessoa que eu amava muito, entende? Mas eu nunca culpei a Deus, entende? Nunca culpei a Deus. Gente, então você não amava. Não é verdade, eu amo. Agora que, por favor, vamos saber separar as coisas. O que Deus tem a ver com isso? Se ele quisesse, diz, ele poderia ter curado, sim, certamente. Mas ele nos deu o livre-arbítrio para escolhermos. O que foi que ele disse na santa palavra dele? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, etc. Entende? Se nós, por favor, entendam uma coisa. Enquanto estivermos vivendo na terra, passaremos por dificuldades. E mediante nossas escolhas, a dificuldade será maior ou menor. Tudo vai à sua escolha. Observem, eu tinha um relacionamento, o meu primeiro relacionamento, que tive até que foi o pai do meu filho, era uma desgraça. Era uma perturbação, entende? Deus poderia ter me livrado disso? Sim, poderia, certamente, ele poderia ter me livrado disso. No entanto, eu não escolhi ir para aquele lado, eu escolhi ficar com aquela pessoa, eu vou sofrer. Agora que cabe a mim, eu escolher se vou permanecer ou não sofrendo com aquela pessoa. E eu escolhi que não. Se eu tivesse escolhido que sim, eu ainda estaria lá sofrendo aquela amargura ou morta, entende? Mas eu escolhi que não, então tudo é você. Tudo é você, não culpe a Deus pelas suas escolhas, entende? E isso é até injusto, criança. É uma injustiça você culpar alguém pelas suas escolhas, pelas suas decisões. Mas se Deus quiser, ele não pode tirar esta dor de mim? Pode, ele pode, mas ele não te deu livre-arbítrio para escolher? Você já era casado, você disse que era casada com uma pessoa, né? Diz, eu tive um relacionamento, era casada.
Relacionamento de 11 anos, que terrível, eu sei como é isso. Eu nunca passei por isso, 11 anos com uma pessoa não, mas eu imagino o sofrimento. 11 anos com uma pessoa e terminei com essa pessoa e foi doloroso, eu imagino o quanto foi doloroso. Agora que, observe, você passou por tudo aquilo ali, conheceu outra pessoa, você diz conheceu outra pessoa. Aí você diz, se não era para ter dado certo, por que Deus deixou ir tão longe? Tinha tudo para dar certo, você disse que tudo conspirava a favor. Tinha tudo para dar certo, mas que de repente a pessoa desistiu, né? Teu companheiro desistiu. Então por que aí, olha, por que que Deus deixou isso acontecer? Se não era para ter dado certo, por que Ele deixou que eu me apaixonasse, me envolvesse? Vou te dizer o porquê. Porque a decisão é tua, Ele não tem nada a ver com isso. Ele te deu o livre-arbítrio para escolher, entende? Te deu o livre-arbítrio para escolher. Ele não pode mandar nos teus sentimentos. Ai, diz que absurdo, Deus é meu dono, foi Ele que me fez. Sim, mas a partir do momento que Ele te deu o livre-arbítrio para escolher, você é responsável pelos seus atos. Entende? Às vezes, crianças, lá no fundo sabemos que alguma coisa não vai dar certo, entende? A pessoa, não existe ninguém perfeito, então a pessoa sempre demonstra algo que ela faz que você percebe, olha, aquilo ali, entende? Aquilo ali, aquela pessoa, isso aí, e principalmente nós que não somos mais crianças, somos mulheres maduras, percebemos. Agora que o ser humano, infelizmente, ele tem aquela tendência, não estou dizendo todos, mas a maioria das pessoas, e não estou dizendo que é teu caso, é só um exemplo para que você reflita, mas a maioria das pessoas, dos seres humanos, eles tendem a quê? Eles tendem a querer se enganar. Entende? A acreditar, principalmente a mulher. A mulher, ela tem aquele sentimento de proteção, porque é mãe, tem aquele sentimento de proteção, querer proteger, dar oportunidades, cuidar, achar, sempre depositar confiança que o outro vai mudar, não muda. Ninguém muda a personalidade de ninguém, não se engane. As pessoas passam a aderir a outras condutas para agradar alguém ou para agradar a si mesmo ou por qualquer outro motivo. Mas dizer que a pessoa muda o seu índole, nunca, jamais. Muda-se conduta por algum tempo. Mas índole ninguém muda. E quando você está no relacionamento, a pessoa, eu ou o meu companheiro, ele sempre demonstra, por menor que seja, mas ele sempre demonstra a tendência que ele tem, quem ele é. E outra coisa, como é que você quer culpar a Deus pelas tuas escolhas? Não tem como, entende? Por que que Deus deixou me apaixonar? Por que que... Não, Deus não deixou nada. Foi você que decidiu, Ele te deu livre-arbítrio. Todo ser humano tem livre-arbítrio para escolher. Você que decidiu se relacionar e se apaixonar por aquela pessoa. Ele só deixou você seguir teu caminho, entende? Só deixou você seguir teu caminho porque você tem livre-arbítrio, entendeu? Existe uma maneira de qualquer ser humano não sofrer, não passar por aflição, que é não tomar decisões, entendeu? Não tomar decisões. Tá vendo uma pessoa ali? A pessoa quer ficar com você ou você quer ficar com ela? Não fica. Desse jeito você não vai passar por... Ai, mas e se for para dar certo? Você só vai saber se você tentar experimentar, se você tentar. Agora, se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Você não vai saber se não vai dar certo, se você não vai sofrer, porque ninguém é vidente, né? Seria um luxo, um deslumbre, uma loucura não sermos videntes para não sofrermos, entende? Mas infelizmente não é assim. Então, esclarecendo, Deus nada tem a ver com as nossas escolhas. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher. Do momento que Ele nos deu o livre-arbítrio para escolher, cabe a nós sofrer ou não. Depende de mim, de você. Se eu tomar uma decisão que certamente não é boa para mim, eu vou sofrer. Se eu tomar uma decisão que será maravilhosa, certamente eu terei coisas maravilhosas. Mas cabe a nós. Deus nada tem a ver. Não podemos culpar a Deus por nossas escolhas. Imagine. Eu tomo uma escolha por você, eu faço uma escolha por você e não dá certo para você. Aí você pode me culpar. Sim, você pode culpar a mim, porque você permitiu que eu tomasse uma escolha por você. Ai, Giz, eu não posso que Deus eu te entregar na mão dele, vou entregar na mão de Deus para ele tomar uma escolha por mim. Você até pode, mas e aí? Você tem um livre-arbítrio para escolher, como é que você vai saber? Entende? Para isso, para Deus tomar uma escolha por você, fica muito difícil. Porque precisa ter o discernimento para saber. Você tá entendendo? Precisa ter o discernimento para você saber se é ou não é. Entendeu? Se é ou não é. Por exemplo, você disse que, mas ele poderia
ter evitado? Sim, ele poderia. Talvez ele tenha até tentado te alertar e você não quis dar ouvido. Entende? Olha, infelizmente a mulher, ela tende a se enganar. A maioria das mulheres tende a se apaixonar, se deixar... Uma dica. Quando, independente de você estar ou não num relacionamento, independente de você ser ou não a pessoa que deixou a outra ou não, uma dica. Nunca se deixe apaixonar de imediato. Vai se envolver com alguém? Se envolve, mas tenta não se apaixonar de imediato. Saiu de um relacionamento, vamos dar um tempo, né? Vamos dar um tempo, vamos pensar em nós. Eu sei que a mulher, principalmente a mulher, ela é extremamente carente sentimentalmente. O homem, ele é diferente da mulher. O homem, as carências dele são bem diferentes, entende? O homem é mais paixão, mais carne.